Fala, galera do PodSante, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando mais uma entrevista e hoje nós temos uma pessoa maravilhosa aqui. Ele é desenvolvedor de negócios, escritor, escreveu O Mundo Invertido, lançado pela editora 12/2, e também fala sobre identidade e sexualidade, como talvez poucas pessoas abordem o tema hoje. Do meu lado eu tenho meu parceiro, querido pastor Robert Brandão. Obrigado, Robert, por estar aí conosco novamente. Eu que agradeço pela honra de estar aqui nessa mesa, aprendendo a cada encontro, aprendendo mais e mais. É verdade. Como é que foi o ano novo? Feliz ano novo, Robert. Ah, feliz ano novo. O ano novo foi bênção, né? É tão bom virar de ciclo, né? Quando a gente tem essa maturidade de entender que é um novo ciclo que está se começando, novas oportunidades de olhar para trás e ver o que errou para consertar e se tornar uma pessoa melhor, né? Então, exatamente. A Radassa tá bem? Tá bem, graças a Deus. Radassa, Ingrid. A Ingrid tá bem? Também. E a igreja tá bem, Robert? A igreja, graças a Deus, tá bem. Tá bom. A igreja de Cristo, né? Então tá, eu tô tentando seguir um roteiro aqui. Júnior, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Maravilhoso a tua participação aqui. Tenho certeza que o que tu traz, muitas pessoas precisam ouvir. Tu tem sido uma voz, um expoente, né? Falando não só sobre identidade, como sexualidade, como homossexualidade, que é um tema, às vezes, tão escasso, né? Principalmente no meio em que deveria ser falado mais, ou melhor difundido, que é a igreja, não é verdade? A igreja deveria abordar isso com mais naturalidade. Então, eu queria te agradecer pela tua participação aqui, pela tua presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado de receber o convite de vocês. E animado porque vai acontecer, né? Não sei, vai acontecer. Vamos lá, antes eu tenho que te contar que eu estava tentando pensar, né, da onde que o meu livro tinha vindo a ideia. E aí eu olhei o meu numa estante, o meu fica do lado do livro do Robert, né? Então eu olhei o meu livro e pensei, da onde que eu tive a ideia de escrever o meu livro fora da ilha, né? E aí comecei a fazer uma retrospectiva e tal. Nessa virada de ano, fui arrumando os livros, arrumando as coisas e tal. Pensei, cara, mas eu lembro do livro Mundo Invertido, postado no Facebook numa quinta-feira, eu lembro até o dia, uma imagem onde eu pesquisei a editora. E aí foi aí que eu tive a vontade de escrever o meu livro. Então eu fui a partir do teu livro, Mundo Invertido, que eu tive a vontade de escrever o meu e que eu pude indicar a editora, porque eu escolhi pro meu livro, também pro Robert, né? Então olha como o mundo é maluco, né? A gente se encontra em momentos que... E aí quando eu tava falando com alguém de tarde sobre isso, a gente tava abordando isso, sabe? Que nós temos alguns casos, assim, despontando, né, conhecidos, sobre o assunto que tu traz, né? Sexualidade, identidade e tudo mais. E aí eu pensei assim, nossa, mas não tem ninguém que fale sobre isso, né? E uma pessoa comentou, mas tem um menino lá na De Gravataí, na 79, que fala sobre isso, não tem? Eu falei, sim, inclusive eu me inspirei no livro dele, pra entrar em contato com a editora, O Mundo Invertido. Lembrei do nome do teu livro, né? Eu acho que é Júnior, alguma coisa assim. E morreu a história. Sábado passou, Robert, olha que interessante. A pessoa me falou isso umas 3, 4 da tarde. Chegou 7 horas da noite, o Daniel Elias, que fez aqui a entrevista conosco, né? Que é um conhecido... um amigo nosso aqui em comum, me manda um áudio. Cara, eu tenho uma indicação de uma pessoa pro teu podcast. E eu falei, claro, quem, né? E ele, o Júnior, um menino lá da minha igreja, lá da D79, em Gravataí. E ele tem uma história maravilhosa, ele vai agregar muito, e é um cara sensacional e tal, e tu tem que levar. E eu falei, cara, tu não vai acreditar. Hoje eu falei sobre isso. E aí ele disse, não acredito, cara, então é muito de Deus. Aí quando eu falei com o Júnior, ele disse que tinha sonhado, acho que uma semana passada, que tinha sido entrevistado, né? André, mas não menos importante, uns dias antes de tu me comunicar que nós entrevistaríamos o Júnior, né? Eu tive uma palavra sobre homossexualidade, fui pesquisar um pouquinho, fui lá, fiz acho que 2 posts no Instagram, daí tu vem com a notícia. Rapaz, cara. Já falar sobre eu não me lembrava. A identidade sexual e tudo mais. Eu falei, pá, cara, que tudo veio a calhar. Então, tenho certeza que hoje... não é por acaso. Não. Nunca é. Sempre é o Senhor. Com certeza. Isso. Sim. Fala um pouquinho de ti, contando um pouco da tua infância, da tua história, adolescência. Tá. Então, a minha infância ela não foi fácil, nem um pouquinho fácil. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 4 anos de idade. Foi um baque muito grande para todo mundo da família, porque ele era um pilar, assim, na nossa família, né? A partir disso, minha mãe desenvolveu uma depressão, que foi muito complicado. Então, eu digo que eu cresci um adulto extremamente vulnerável. Não em sentido de sentimento ou de se abrir o que está passando, mas de não ter suporte. Porque toda pessoa precisa de um mínimo de um suporte, né? Para poder crescer um adulto extremamente saudável. Então, e aconteceu um problema muito grande na minha infância, de que quando meu pai faleceu,
Teve um amigo da nossa família, ex-amigo, né? Hoje não é mais, que ele aproveitou dessa situação vulnerável e ele me abusou sexualmente. Nossa. E, de alguma forma, eu enxergava ele como um pai. Porque, assim, ó, por mais que a mãe, ela tente suprir a paternidade quando tem a falta, né? Ela não consegue 100% porque ela é uma mãe, né? Claro. A mesma forma que um pai também não consegue suprir a mãe. Eu acredito muito nessa questão da família, que cada um tem o seu papel e ele tem que saber o seu papel, né? Então, assim, esse cara se aproveitou dessa situação e aí me abusou. O que eu subentendi? Que pai abusa de filho e abandona. Então, Que todo pai... Que todo pai faz isso. Além disso, também, ao meu redor, eu sofria muito bullying na escola. Eu apanhava na escola por conta do meu jeito. Meu jeito de falar, meu jeito... Por exemplo, os guris não queriam estar perto de mim na escola, simplesmente por causa do meu jeito. Então, eu me associava muito mais às meninas do que aos rapazes. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente ali. Eu não sabia dar nome, mas as pessoas, tanto criança quanto pessoas adultas, diziam, esse aqui vai ser gay, esse aqui vai ser viado, baitola. Uhum. Eu ouvia sempre isso, sempre isso. Então, eu cresci com muito medo das pessoas. Muito medo de confiar nas pessoas, de se abrir para elas. Então, a minha adolescência foi muito complicada. A minha infância foi muito complicada. Não tem como não ser um adulto com complicações, Sim. né? Então, eu cresci extremamente vulnerável, assim. E eu não vim de uma família cristã, né? Eu vim de uma família evangélica, quis dizer. Eu vim de uma família católica e a partir da nossa família, né? Eu comecei, de fato, a entender que tinha alguma coisa errada comigo, assim, em alguns pontos. Será que é porque realmente aconteceu tudo isso que eu me tornei dessa forma? Então, esses questionamentos começaram a se tornar bastante grandes, assim. Eu já fui da Adventista durante 2 anos, eu gosto de falar isso. É bastante tempo, né? Pra uma igreja, assim, bastante. 2 anos não é assim, fui lá, vi como é que é e fui embora. Não, ficou bastante tempo, né? Fiquei 2 anos, mas eu digo que nessa igreja eu não conheci Jesus, não tive um encontro pessoal com ele. Eu conheci uma doutrina, eu conheci o que é ser um cristão, enfim, mas eu não tive um encontro real com Jesus. Algo mais comportamental, assim, não tanto. Que idade tu tinha, assim, nessa época? Eu tinha 14, dos 14 aos 16. E isso de idade, tu tem uma noção de que idade que tu começou a perceber que tinha alguma coisa diferente, assim? Na verdade, assim, na infância No tratamento dos meninos, que tu... Desde criança, desde o começo. 4, 5 anos, tu já... Desde o começo. Desde o começo. Eu sempre entendi, cara, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Ou as pessoas estão erradas. Ou eu tô errado. Ou eu tô errado. Alguma coisa está acontecendo, né? E aí, eu cresci dessa forma. Com 17 anos eu me assumi homossexual. Quando tu saiu da igreja adventista? Eu saí da igreja pra me assumir. Me assumi homossexual e contei pra minha mãe isso, né? Pra ela foi bem difícil. Porque que acontece? Geralmente, quando o filho se assume, os pais, eles idealizam algo pro filho. Claro. Quando tu conta algo Sim. que foge daquela idealização, é como se o sonho do pai e da mãe tivesse desmoronado. E daí, geralmente acontece isso. A negação de reconhecer que o filho pode sim ter uma atração pelo mesmo sexo, seja a pessoa cristã ou não, destrói os sonhos dos pais, digamos assim, né? Sim. Só que a melhor forma de tu reconhecer algo é tu realmente entender que é uma realidade. Sim. Não ficar negando, né? Então, com a minha mãe não foi diferente. Ela não aceitou muito bem assim no início, né? Só eu ia para a igreja adventista, ninguém da minha família ia. Eles frequentavam a igreja católica. Eles não frequentavam mais nenhuma igreja. Eles não iam mais em nenhuma igreja. Mais nenhuma, só eu ia na igreja. Loucura isso, né? Depois de assumido. Não, quando eu tinha 14 aos 16. Tá, entendi. Eles não iam e tu ia. Não ia, eu ia. Entendi. Isso. Aí com 17 anos eu me assumi homossexual e vivi a homossexualidade. Tive relacionamento com um rapaz, depois tive relacionamento com outro rapaz. Não era de ficar com um monte de pessoas, de ter assim, de aloucurada, meu Deus do céu, vou ficar com um monte de gente. Não, eu sempre fui muito conservador em relação a isso, né? Eu sempre acreditei muito em relacionamentos. Então, eu tive um relacionamento super grande, assim, de 3 anos com um rapaz. Depois eu tive um outro relacionamento com outro rapaz, que durou bastante tempo.
E essa foi a minha jornada na prática da homossexualidade. Eu estava prestes a me casar, digamos assim, com um rapaz. Capaz. Sim, em 2015 isso. É 2015? É. E aí eu me separei desse rapaz. E assim, eu nunca tinha ficado sozinho. Nunca consegui ficar solteiro. Eu sempre precisei de alguém. Né? Eu sempre precisei de alguém... Codependência, né? Dependência total. Emocional, absurda, assim. E não era só de relacionamento. Era de amizade. Tanto que eu pagava muitas vezes para meus amigos ficar perto de mim. Sabe? Eu queria agradar as pessoas. É que assim, ó, eu aprendi dessa forma a vida, né? Eu aprendi que para eu ter pessoas perto de mim, eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava entregar algo para ela. E aqui eu não tô falando de afeto, tô falando de... Preciso meio que comprar as pessoas para estar perto de mim, Tem que ter alguma sabe? recompensa, assim. Só tu, por tu mesmo, Júnior, não é interessante o Não suficiente pra alguém estar perto de mim. Exatamente. Então, vivi toda a homossexualidade, não tinha problema algum em relação a isso, nunca sofri nenhum tipo de preconceito depois que eu me assumi. Ah, e tem uma coisa interessante. Sério? Sério. Com 16, sério. Com 16 anos de idade, com 17, eu me assumi. Antes de eu me assumir, eu namorava uma menina, né? A gente era da Adventista, a gente namorou 1 ano e meio. Nesse namoro, eu escutava o tempo todo na escola que eu era gay, viado, baitola, todas as coisas que vocês imaginam. Tá, me separei dela, não por causa disso, me separei dela. Aí eu tive um outro relacionamento, isso que durou 1 ano também, com uma menina, e me separei. E aí eu me assumi, de fato, né? Quando eu me assumi, as pessoas continuavam fazendo essas brincadeiras. Ah, viadinho, baitola, não sei o que, não sei o que. E eu disse, realmente eu sou, e aí? Ninguém falou mais nada. Acabou o julgamento. Não. Ali eu encontrei paz, que eu não tinha. Tá brincando, meu Deus. Pensa que eu tinha vozes o tempo todo me dizendo um monte de coisa. Claro. Um monte de coisa. Situações ao meu redor me mostrando que eu não prestava, né? O abuso que eu sofri, a vulnerabilidade, a falta do pai, a falta do pai, e o quanto o pai faz uma falta absurda. Falei, tá, é isso aqui. Ali eu encontrei refúgio. Cara, se eu me assumir e ninguém falou mais nada, é isso. Essa é a verdade. Estou certo Pronto. nisso. Né? Vou viver isso e acabou. Acabou. Então, assim, eu nunca deixei... A partir do momento que eu me assumi, eu reconheci essa identidade na minha vida, né? Falei, bom, então a partir de agora, ninguém mais me cala. Acabou. Não vai ter mais gente falando nada, não vai ter mais briga, não vai ter mais nada. Acabou. E foi a partir dali, então, que eu realmente entendi, cara, isso aqui. E eu comecei a viver a homossexualidade tranquila. Ia pra festa de mão dada, vivia tudo, não tinha medo de nada. E além da tua mãe, assim, teus familiares não te julgaram? Porque tu falou que não sofreu julgamento, né? Não. A minha irmã disse, se te faz feliz, então vive, né, meu irmão? Do que viver engano, vive isso. A tua irmã é cristã? Agora sim. Mas naquela época não. Ah, tá. Nem eu era mais cristão, né? Sim. Ninguém mais era, na verdade. Sim. Isso, exato. Daí, beleza, vivi tudo que era pra viver, enfim. E aí aconteceu o seguinte, aconteceu um problema. Que vamos dizer que é um problema, tá? Eu fiz tudo o que as pessoas diziam pra eu fazer. Ter um bom trabalho, ter um relacionamento, ter uma vida estável. Eu ganhava bem na época que eu trabalhava, nesse emprego. Eu gostava muito do que eu fazia. Externamente falando, eu tinha tudo que a sociedade me dizia que era pra eu ter, mas tinha um vazio. E esse vazio me incomodava. Tanto que, antes dessa situação, quando eu vivia a homossexualidade mesmo, eu falava bem assim para meus amigos, vocês não acham que tem algo errado? Daí eles, como assim, Júnior? Olha só, a gente precisa ir numa festa pra estar completo. Aí, tá, beleza, vivemos todo aquele negócio, 6, 7 horas, voltamos pra casa e estamos vazio. Isso é o sentido da vida. Tipo assim, eu questionava uns negócios que eu nem sabia que eu tava questionando. Caramba. E meus amigos olhavam pra mim e diziam assim, nunca pensei nisso. Tipo, tu tá louco. E eu, gente, tem alguma coisa errada. E toda vez que eu passava por alguma situação, algum problema, como eu tinha sido adventista, eu escutava música cristã em segredo. Não falava pra ninguém. Isso é muito interessante. Sabe Sim. por quê? Porque eu já dei aula, como eu te falei, eu dou aula de música, né? E eu já atendi, e hoje eu atendo só uma. Eu tenho uma aluna mulher trans. Né? Eu tenho só uma hoje, mas já tive 4. Ao mesmo tempo, já tive 4. Sim. E por que elas me procuraram? Por não se acharem dignas de cantar músicas gospel.
porque elas eram todas... Eu trato elas por respeito ao pronome que as pessoas definiram para si. Né? Sim. Não tem nada a ver com concordar ou não concordar, é só por respeito à opinião e ao gosto da pessoa. Sim. Então, elas eram da igreja, ainda antes da transição, e família bem simples, pobre, igreja pobre, 50 membros, 40 membros, banco de madeira, aquele estilo tradicional, e no Cassiane, 500 graus fervendo. E quando se assumiram, primeiro, gays. Sim. Depois fizeram a transição, os pais já expulsaram, saíram de casa, aquela coisa, repressão, foram viver sozinhos. Muitas, não vou citar os nomes, mas tiveram que se submeter a circunstâncias horríveis, sabe? E me contaram, não foi assim, a gente sentou e elas me contaram. Foi com o tempo? Muito tempo. Eu ia descobrindo um pouco aqui, elas iam ganhando confiança, aí me abrindo outro ponto, iam ganhando mais confiança, e eu ia ouvindo, enquanto a gente fazia a aula. E aí eu cheguei na origem, na raiz do porquê que tu quer fazer aula e cantar gospel. Porque a gente imagina, né, na cabeça meio bitolada, que vai querer cantar Anitta, quer cantar Pablo Vittar, quer cantar, tipo, né, a Glória Groove, quer cantar, né. E aí elas, não, quero cantar Cassiane, quero cantar Aline Barros, e eu, profissional, né? Beleza, vamos, né? Melhor ainda pra mim, porque é um repertório que eu conheço melhor, né? Eu atendo domínio. Eu tenho domínio, conheço mais, né? Atendo mais pessoas no meio gospel, né? E aí e elas me falando, e eu cheguei na origem, mas por quê? Aí elas, porque eu sempre quis andar na igreja, mas quando eu me assumi, me expulsaram, me tiraram, me mandaram embora, e meus pais me mandaram embora, e eu nunca me senti digna de cantar esse tipo de música. Então eu não quero nem que tu divulgue, tipo, em foto, em vídeo, por eu ser uma mulher trans, que eu tô fazendo aula. Porque vai aparecer o áudio e aí as pessoas vão me julgar por eu estar cantando. Eu não sou digna, eu não sou boa o suficiente pra cantar um hino. Nossa. Entendeu? Então eu faço segredo, aula contigo, ninguém sabe. As pessoas do meu círculo, como tu falou, amigos, amigas, outras mulheres trans, não têm a menor ideia de que eu me reúno uma vez contigo por semana pra cantar uma hora com muito louvor. E ela sabia de cor e decorava e gostava os hinos que ela ouvia lá atrás, quando tinha 12, 9, 10. Agora ela com 23, 25 cantando. Então, eu vejo essa mesma sensação no teu pensamento da época. Não se sentir digno de cantar aquilo, então tu fazia escondido, né? Pelo que tu tá contando, né? Sim, eu fazia escondido, porque eu pensava assim, ninguém vai entender. Isso. E de alguma forma isso me confortava. Ótimo. Sabe? Então, esse era como se fosse um refúgio, assim, pra minha vida, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Eu ia fazer essa pergunta e acho que encaixa bem agora. Durante todo esse período, então, em que você estava vendo a prática homossexual, você sentiu, né, que Deus, de alguma forma, estava querendo se conectar contigo? Ou não? Sim. Porque um dos refúgios era ouvir o louvor, ou meditar ou nisso, né? Para poder ter, então, uma paz de espírito, né? Sim. E eu acho que depois tu pode continuar. Claro. Mas a pergunta que tu possa até esclarecer para os nossos espectadores é que mesmo você estando praticando a homossexualidade, Deus nunca deixou de olhar para você, de te amar. E eu acho que agora é um ponto inicial, um ponto crucial que tu poderia dizer isso, né? Esse sentimento que tu tinhas contra Deus, né? Ou se tu entendia também. Né? Sim. Que nem tu falou, né? Ela não se sentia digna, né? Isso. Na verdade, o que eu enxergo é o seguinte. Ela não se sentia digna pelo olhar das pessoas. Isso. O julgamento. Na verdade, não é um julgamento. A condenação. Tu não pode estar aqui. Exato. Tu não pode estar congregando junto comigo nessa igreja, porque o que tu faz é pecado. Bah. Mas quem é perfeito? Só um questionamento. Não tem, né? Então, quando eu vou entender isso, eu percebo que existe um muro, existe Deus, existe o povo, existe um muro ali, impedindo as pessoas de conhecer... Desculpa, eu falei errado. Existe os crentes, existe a comunidade LGBT, e existe um muro enorme, que são muros que a gente coloca, muitas vezes, impedindo pessoas de conhecer a Jesus e saber quem Deus é, né? Então... Qual foi a pergunta mesmo que eu esqueci? O quanto que você sentia, né? Que Deus estava querendo se conectar contigo. Sim. Né? E que é possível Deus se conectar, mesmo nós estarmos, né, nessa prática. Por que isso acontece? Aí que é o ponto que eu ia chegar. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Tem a imago Dei de Deus. Pronto. Todo ser humano. E para Deus, pessoa é muito importante.
Ah, com certeza. Tanto que quando a gente vai ler em Gênesis, não sei se vocês já perceberam isso. Em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas antes do ser humano, ele diz assim, ó, isso é muito bom. Não, isso é bom, né? Daí ele criou o ser humano lá em Gênesis 1, 26, 27, vai lá até o 31 e ele termina falando que é muito bom. Sim. Ué, por que ele não disse que era muito bom no início e por que ele disse agora que é muito bom? Porque gente pra Deus é muito importante. Muito importante. Sem falar da personalização, né? Porque com as outras coisas ele deu uma ordem, né, de criação. Faça luz, cria-se tal coisa. Foi criado pela Mas palavra. quando fala do homem, façamos o homem. Então, reuniu para que aquilo fosse perfeito. Exato. Então todo ser humano, entendendo a partir de Gênesis, que Gênesis é a origem, né? Todo ser humano, ele corresponde à imagem e semelhança de Deus. A questão é, quanto mais longe do Criador eu tô, menos eu me pareço com ele, né? Então, no momento em que eu tô longe do Senhor, por exemplo, essa moça trans, né? Essa mulher trans, como é que ela vai se sentir digna se ela foi expulsa? É. Não faz sentido, né? Sim. Tu nunca vai se sentir digno se tu não foi acolhido, né? Exato. Vamos supor que um pastor chegue pra ti e te expulse. Tu não vai associar o pastoreio com algo em relação a Deus? Claro. Porque se a pessoa tá ali, Deus deu aquela função pra ele, deu aquele chamado pra ele de Exato. pastoreio. Então eu entendo que eu estou meio que sendo um correspondente do Senhor. Isso. Então no momento em que eu não consigo dividir as coisas, né? Separar, por exemplo, o que é Deus e ali o que é o pastor de fato. Claro, quando eu tô conhecendo o Senhor, eu começo a discernir as coisas, né? Que nem sempre é a mesma... Mas quando eu não tenho um entendimento sobre isso, total. Deus e o pastor é a mesma coisa, né? Exato. Pra quem não entende. Exato. Então, assim, todo ser humano é importante pro Senhor. Todo ser humano expressa a imagem e semelhança de Deus. Mas o que aconteceu com a queda? A queda nos ofuscou da semelhança com o Senhor. Então, quanto mais longe do Criador eu tô, mais eu me pareço com a minha carne, com as coisas que eu vou deixar a minha carne ser alimentada, né? Como é que eu vou impedir alguém de conhecer o Senhor se é Ele que traz a verdade, né? Então, por que eu acredito que existia essa conexão? Porque, de fato, eu sou uma criação de Deus. Eu estava tendo outras decisões e escolhas da minha vida, né? Mas eu continuava sendo imagem e semelhança de Deus. Então, assim, para o mundo eu poderia ter sido excluído, mas para Deus eu era importante. Então, se arde no coração de uma pessoa... Olha só, não é natural uma pessoa fazer o que ela fez contigo, de dizer, eu quero cantar louvor. Ela poderia falar qualquer outra coisa. Exatamente. Tanto que me surpreendeu muito. Eu fiquei esperando o momento pra tentar entender a origem da decisão dela. Sim. Porque não é natural mesmo, Sim. né? E tu acha que Deus não tá chamando ela? Ah, mas com certeza. O que tu acha que tá impedindo? Inclusive, Gabi, vou falar aqui, ó. O que tu acha que tá impedindo ela? A religiosidade. Ao meu ver, a religiosidade. Pura e simplesmente a falta de espaço, a falta de ouvir, a falta de comunhão num ambiente natural, de não chegar e se sentir um pato feio ou uma coisa anormal. Nossa, Resumindo, o acolhimento. O acolhimento eu acho que não é nem um acolhimento, eu acho que é um tratamento igual. Porque ela não quer ser acolhida. Ela quer chegar num lugar e ser tratada como todo mundo é tratado. Não sentir que estão olhando estranho, não sentir que estão diferente, sabe? Não é... Porque, claro, todo ser humano quer ser acolhido, mas no caso da Gabi, no caso da Rafa, todas elas, é só ser tratado igual. É só. Assim, ó, eu quero que tu chegue, que tu não fique me olhando pra ver se meu peito é de verdade. Que tu não fique olhando pra ver se meu cabelo é mega hair, ou se, sabe? Me trata normal. O que tu tá vendo? Eu tô vendo... Mas não, a religiosidade, é isso que tu falou, ofusca. Ela bota uma venda, né, Júnior, nos nossos olhos. Então eu sinto que elas queriam entrar numa igreja e sair como qualquer pessoa entraria, como eu entraria e sairia. Se eu entro numa igreja hoje e saio, as pessoas me cumprimentam, me dão um oi. Às vezes não, né? Depende da igreja. Acontece. Às vezes não, acontece. Então, tipo, e aí, como é que tu tá? Onde tu mora? Ah, legal. Pô, se deve aí no domingo que vem. E deu. As pessoas não vão ficar, mas será que o cabelo dele é de verdade? Será que essa barba aí é real? O que ele faz? Será quando ele chega em casa? Ninguém vai olhar pra mim e falar, que ela quer a mesma coisa. Ela quer um ambiente seguro que ela seja tratada como qualquer outro ser humano. É só isso. Exato. Isso acontece muito. Na verdade, isso acontece desde a partir de Gênesis 3, né? Porque lá em 1 Samuel 16:7, quando Samuel vai escolher o próximo rei, né? De acordo com o que Deus vai falando pra ele, Samuel olhava pra estatura, olhava, esse cara aqui tem realmente o porte físico e a cara pra ser o próximo rei. E Deus falava, não é esse. Não é esse. Não é esse. E ali tem um aprendizado
que acontece é o seguinte. Posso abrir? Claro. 1 Samuel 16:7. Nossa, esse versículo... Ali que eu entendi a base do Senhor, sabe? Sobre como que ele enxerga... Porque será que ele enxerga que nem a gente? Não. Olha só, 1 Samuel 16:7, o Senhor vai falar... Ele exorta Samuel, né? Ele fala assim, ó... Não olhe para sua aparência e nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Tu acha mesmo que o Senhor tá vendo a externalidade da... Qual é o nome dela? Gabi. Da Gabi, ele tá olhando o coração dela que tá louco por Jesus. Sabe? Então, assim, eu vejo que nós mesmos estamos pedindo pessoas de conhecer o Evangelho. Mas a pergunta é, quem a gente pensa que é para fazer isso? Imagina chegar no final, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, e ele vai falar, tá, mas... E as pessoas que tu rejeitou de me conhecer? Que tu deixou de pregar o Evangelho? Porque geralmente a gente prega o fim, né? A gente prega pra pessoa homossexual, LGBT, a gente prega a condenação. Só que a gente esqueceu da primeira parte, que é as boas novas. Que é o Evangelho, né? Jesus morreu por aquela pessoa. Então, isso é muito sério, muito sério. Respondendo a tua pergunta? Responde. A pergunta é mais pessoal, mas tá lá. A pergunta é realmente, né? Deus fala, então, mas tu sentiu, né? Foi sentindo durante a tua trajetória o Deus agindo, para que Sim. no futuro tu viesse ser convertido, se converter ao teu encontro com Ele. Sim, né? sim. Esses sinais, né? Um sinal era tu escutar o louvor e aquilo te fazer bem. Outros sinais, tu lembra de perceber Deus falando com você? O incômodo, né? Ter tudo externamente e vazio dentro. E esse vazio nunca preenchia. Então eu fiz tudo que eu pensava que poderia fazer. Fui pra drogas, fui pra bebida, fui pra tudo que vocês imaginam. Até chegar ao ponto que eu disse, eu não aguento mais, mas eu não sei. Então uma coisa que eu sempre digo eu não tinha uma agenda com o Senhor, mas o Senhor tinha uma agenda comigo. Sim. Eu não sabia que eu precisava dele, ele sabia que eu precisava dele. As pessoas ao meu redor não sabiam que eu precisava de Jesus, mas ele sabia que eu precisava. Então ele achou uma forma de me encontrar. Que daí eu vou contar como é que foi esse tchan aí da história. Eu trabalhava numa empresa onde... eu sempre trabalhei em escola de cursos, né? Sempre trabalhei com escola. E eu trabalhava nessa escola, e essa escola eu começava às 5 horas da manhã a trabalhar. Então, a gente podia ficar das 5 até umas 7 não fazendo absolutamente nada, só recebendo os alunos por conta de que não dá para ligar para uma pessoa às 5 horas da manhã, né? Oferecendo um curso. E aí, passando no Facebook, eu encontrei uma foto. E essa foto era da minha melhor amiga, abraçada com a mãe dela, e tinha uma luz vermelha apontando para ela. Na hora eu associei o seguinte, meu Deus, tá levando a mãe dela numa rave. Sério, eu fiquei assim, ó, muito brabo. Como assim? Levar a mãe numa rave? Tu quer fazer tuas loucuras? Pode fazer. Mas não, entendeu? Enfia tua mãe no meio. Na minha cabeça, tava errado, na minha cabeça. Daí eu vou xingar ela. Eu ia xingar ela no Facebook, 7 horas da manhã, tá? Isso era 7 horas da manhã. Daí, eu falei, não, pera. Eu vou ver que negócio é esse. E era o IU, que é o Ministério Jovem hoje, que eu faço parte até hoje. E aí e daí o IU era o Ministério Jovem da Assembleia de Deus, né? O Ministério Cristão. Eu falei, isso aqui é uma igreja, um ministério? O que é isso aqui? E aí tinha um vídeo escrito Impacte a Cidade. Eu assisti aquele vídeo. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Capaz, cara. Daí tinha não era uma frase, mas basicamente o entendimento que aquele vídeo traz é o seguinte. Sozinho nós somos uma faísca, mas juntos nós somos uma explosão. E explodia no vídeo. E eu disse, cara, eu tenho que ir nesse lugar. Do Neida. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei, oi, tudo bem? Que igreja tu vai? 7 horas da manhã. Quem é que manda mensagem 7 horas da manhã falando de igreja? Tu é. Eu sei. Daí ela começou Quem tá sedento, né? Sedento. Aí ela começou a rir. E ela, a igreja o culto é todo sábado, a partir das 7h30 e tarará, e tarará. Falei, tá bom, eu vou. No outro dia eu fui. Aí cheguei lá, eu já tinha me separado, né? Eu já tava solteira há 1 mês, tá? Já tava solteira há 1 mês, isso é importante falar. Eu já tinha me separado. Cheguei lá. Quando eu pisei lá, eu ouvi uma voz audível, falando, foca na cruz. Era uma voz suave, ao mesmo tempo de autoridade. E era uma voz que ecoava, ela não parava. E eu falava, o que é isso aqui?
Aí tinha um rapaz atrás de mim, eu falei, é tu que tá falando comigo? E ele, não. Na hora eu entendi, não é essa voz. Não é essa voz. Aí eu, essa voz, tá. Aí eu fui pro culto. Assisti o culto, a celebração, foi maravilhoso. E falei, cara, eu não volto mais. Não volto mais. O que eu tô fazendo aqui? Sou homossexual? Não vou. Só que o desejo que o Senhor tava colocando no meu coração era muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse pensar. Toda vez que eu falava que eu não ia ir, a voz voltava. Foca na cruz. Falei, eu acho que eu vou no segundo sábado. Fui no segundo sábado. Aí falei, não volto mais. Aí eu falei, cara, eu vou voltar de novo. Voltei de novo, ali aceitei Jesus. E aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, reconheci Ele, levantei minha mãozinha. Não fui lá na frente, só levantei minha mãozinha e falei, cara, é aqui. Alguma coisa aconteceu. E a partir dali, então, minha vida deu uma reviravolta. Inverteu. Inverteu. Exatamente. O mundo invertido ele tem muito a ver com isso, né? A partir dali, foi só pra frente. Não foi pra trás. Foi só pra frente. Porque, como eu falei, eu não sabia que eu precisava do Senhor. Mas o Senhor sabia que eu precisava dele. Que tudo que eu tava buscando externamente era um grito de socorro por ele, sabe? Tem uma amiga minha, que é a Priscila Coelho, ela fala assim, ó. Quanto maior a imoralidade, maior o grito de socorro. A questão que a gente tem que se fazer é que olhar que a gente está tendo para essa pessoa. A gente está tendo o olhar julgando ela e condenando essa pessoa, ou a gente está olhando, cara, essa pessoa precisa de Jesus e eu tenho a solução. Pensa que a gente tem o remédio do mundo e a gente não fala. A gente esquece, a gente acha que é só mais um compromisso. É real, Jesus é real, Deus é real. Ele morreu, mas ele tá vivaço, entendeu? Isso. Então foi a partir dali então que as coisas começaram. Ô, Júnior, a gente sabe que a igreja em si, ela não está preparada para lidar literalmente com isso, né? Certo. É uma realidade. Uhum. Na igreja que tu congregas hoje, você foi recebido lá. Uhum. Pode contar para nós como é que foi essa experiência e fazendo um paralelo com as igrejas atuais, para nós podermos entender o que nós podemos melhorar como igreja, né? Sim, claro. E acertar também. Claro. Então, inclusive eu estava orando sobre isso hoje com o Senhor e eu sempre busquei entender o porquê o IU. Por que aquele ministério? Por que a Assembleia de Deus na 79, sendo que tem várias igrejas perto da minha casa? Claro. Por que ali, né? E aí, hoje, o Senhor começou a falar no meu coração que eu estava ali porque é ali que eu ia ser bem recebido. É ali que eu ia ser amado, sabe? Porque o que acontece? Tu só consegue amar se tu entendeu que tu é amado. Claro. Quem é ferido, fere, e quem é amado, ama. Não tem como fazer diferente, né? Então, como é que eu fui recebido, né? Com abraço, com sorriso. Que bom que tu tá aqui. Que bom que tu veio no IU. Seja bem-vindo. Eu me senti extremamente em casa, né? Claro, houve olhares, óbvio, só que era muito menor do que a quantidade de pessoas me recebendo, entende? Sim. Então, assim, não é que não vai ter olhar, mas a questão é, o que reina naquele lugar? É os olhares criticando ou é a hospitalidade? De receber as pessoas com amor, de receber as pessoas como Jesus receberia, sabe? Uau. Então, foi dessa forma que eu fui recebido, e eu fui muito bem acolhido, sabe? Foi isso que aconteceu. Importante, né? Hoje tu serve, hoje é importante dizer, né, Robert? Ele serve na hospitalidade. Eu sou né? líder da hospitalidade. Então ele é líder da Isso. hospitalidade. Eu lidero a hospitalidade e a comunicação Ah, do ministério. caramba, mano. E como é que é lidar? Muito legal. Eu desculpa ter bastante perguntas, mas Pode fazer. Ué? Estamos aqui pra isso. como é que é lidar com a homossexualidade, Tá. com o desejo homossexual, Tá, entendendo que é errado, né? Certo. Tu entendes que é errado. certo. E como que é lidar com isso, né? Eu sei que a igreja que você está hoje, Uhum. ela entende o teu papel, entende Uhum. o processo que tu passou, e se chegar mais pessoas lá, né, e que procurem aí, a gente até recomenda, né, já que sabemos que Claro, tem, né? procurem o Júnior. Vai ficar o arroba dele no episódio, mas procurem aí Chegamos lá o... para ser como que é, então, viver com isso, né, porque eu sei que é um pecado como todos os outros, como a Certo. mentira, como a ganância, né, só que, e é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, veio à luz há pouco tempo para mim, que a mentira, tu faz ela camuflada. Uhum.
né? A pornografia também faz ela camuflada. Sim. A ganância, tu maqueia. A gula, tu maqueia. Dá até outro nome agora da compulsão, né? Tu não fala que é gula, é compulsão. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Mas a homossexualidade, ela é muito evidente, né? A pessoa, tu olha e acaba, ela transmite isso. Só que daí, quando há uma conversão, quando há a pessoa dizer assim, ó, eu quero aceitar Jesus, já foi exposto o seu pecado principal, vamos dizer assim, não que eu não haja mais o pecado. Essa pessoa é a pessoa que está mais calma, lavada do que os demais. Não sei se tu concorda comigo ou não, né? Porque eu posso estar lá como pastor e estar sofrendo, estar cometendo pecados de outras maneiras e estar lá maquiado. Certo. Correto? E pode estar lá alguém vivendo com a dificuldade da homossexualidade, né? Mas está lá de corpo e alma lavada, com sinceridade, né? Entendendo, ó, eu tenho esse pecado aqui, eu preciso ser curado cada vez mais esse pecado aqui, mas o que está lá mentindo não entende que precisa ser curado, né? Então, como que é isso, né? Viver dessa maneira, né? Vencendo a cada dia esse pecado, vamos dizer assim, não sei. Sim. Eu acredito que, antes de eu falar isso, não querendo mudar a pergunta, Não. eu queria explicar uma situação da minha história, né? Que aconteceu comigo. Por que eu escrevi O Mundo Invertido? Acho que é importante falar. O Mundo Invertido foi escrito porque o senhor falou para eu escrever um livro, e ele falou, tu vai contar a tua história, mas não é sobre ti. Tu vai contar a tua história, mas não é sobre ti. Então eu entendi que o livro, eu ia contar a minha história, mas que o fim não era eu. Óbvio, né? Porque o fim é Jesus, é glorificar a Deus, né? Então, por que eu escrevi O Mundo Invertido? O motivo que eu escrevi claríssimo foi: as pessoas não têm paciência com a vida de uma pessoa. A pessoa não tem paciência com a sua própria vida e não tem paciência com a vida da outra pessoa. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que, quando eu aceitei Jesus, o que se espera de uma pessoa homossexual que aceitou Jesus? Que se torne hétero e que conte a história maravilhosa. Olá, meu nome é Júnior, eu tenho 2 filhos, sou casado com a, sei lá, e não tenho mais atração, não tenho mais desejo, e a versão LGBT. Pronto. Essa é a história que é pra contar. E no livro eu não conto essa história. No livro eu conto a verdadeira história. O que realmente aconteceu. E esse livro eu conto como se eu estivesse passando por aquilo naquele momento. Eu não contei assim, eu passei por isso. É como se eu estivesse passando hoje e amanhã eu te contasse. Foi esse formato que o senhor me falou. Tu vai escrever desta forma o teu livro. E foi assim que eu escrevi O Mundo Invertido. Por quê? Pra mostrar que não é da noite pro dia, que não é do nada e que não é a expectativa que a gente está tendo. Por quê? Porque o ser humano é muito complexo, né? O ser humano não é uma receita de bolo que tu coloca lá 2 ovos, uma farinha e tu vai lá e faz o negócio. Olha só, tu tava falando sobre a moça, né? Por que demorou tanto para ela falar contigo sobre isso? Sabe por quê? Porque sexualidade é íntimo. É muito íntimo. Então, como é que a gente vai invadir a vida de uma pessoa falando sobre isso, sendo que a gente nem anunciou primeiro Jesus? Tu acha mesmo que a pessoa vai deixar algo por causa de ti? Por causa de mim? Não, ela precisa conhecer Jesus primeiro, sabe? Então, foi esse ponto, foi a questão de processo. O processo da minha vida é diferente do processo das pessoas que estão escutando e estão ouvindo e estão vendo esse podcast, né? Porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem a sua experiência. Então, não existe mais receita de bolo para a homossexualidade. O que a gente sabe é que, a partir de Gênesis 3, a direção para tudo que a gente faz foi para nós mesmos, né? A direção daquilo que a gente faz não glorifica mais o Senhor. Agora é uma disputa entre eu querer ser Deus e eu reconhecer o Deus verdadeiro. Essa é a nossa luta diária, né? A luta minha, tua, de todo mundo é essa. Quem vai reinar na minha vida? É o Senhor ou sou eu? Se sou eu tô sempre errado. Quem sou eu para querer reinar a minha vida, sendo que eu sou uma criatura e não um criador, né? Então, eu entrei na igreja, eu comecei a frequentar o IU, muito bem recebido, enfim, e aconteceram muitos problemas. Porque assim, o evangelho, ele não é uma invasão, ele é um convite. Jesus bate a porta, né? Eu abri a porta da minha vida para ele. E quando Jesus pede a nossa vida, ele não pede pedaço, ele pede toda, né? A oração que eu fiz foi a seguinte: Deus, se tudo que eu vivi até aqui não é da tua vontade,
desfaz tudo e faz o teu querer. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu já tentei resolver minha vida do meu jeito, não rolou. Eu sou péssimo construtor, então eu dependo de ti, me ensina isso aqui. Legal. Quando eu tomei essa decisão, a minha vida mudou completamente. Por quê? Eu aceitei Jesus, eu tinha na minha rede social os meus amigos, né, LGBT, e também pessoas que não eram cristãs. Eu comecei a ser perseguido, digamos assim, por aceitar Jesus. Perseguido por quem? Geral, Geral. independente. Por quê? Eu postaram uma foto minha no Facebook, que eu tinha aceitado Jesus. Não, uma foto que eu tava assim, só orando. Eu postei essa foto e disse, Jesus, obrigado por mostrar quem eu sou. Essa foto é pra dar aquelas 3 curtidas, sabe? Que tu curte, a tua mãe curte, teu amigo curte, pra te ajudar. Essa foto deu 200 curtidas. E muitos comentários negativos. Porque tu é bitolado, tu vai ser bitolado, o que tu tá fazendo num lugar que não te recebe bem, que tu não vai ser amado e tal, tal, tal. E eu até entendo. Eu até entendo isso que as pessoas falam, Sim, sabe? porque provavelmente muitas delas foram em lugares em que não foram bem recebidas. Exato, exato. Eu super compreendo o que a pessoa falou. Mas tu entende que dentro de mim tava completo? Ah. Então, assim, cara, tá, tudo bem, eu sei que tem algo diferente, eu sei que talvez eu não seja bem-vindo, mas o que tava faltando aqui tá aqui, não sei, entendeu? Foi como se fosse um... Entendeu? Preencheu o porção. negócio. Hã? A porção que precisava. A porção que eu precisava, exato. Caramba. Então, o que começou a acontecer? Eu perdi 800 pessoas no Facebook. Nossa. Tranquilo, assim, bem tranquilo. Sim, Bem claro. tranquilo. Eu cheguei no meu trabalho, essa foto estava em todos os computadores, as pessoas estavam rindo disso. Caramba. Aí teve uma situação, quando que eu percebi que realmente o evangelho era real, assim? Quando eu pedi pra minha chefe no trabalho pra ir no retiro da igreja. O que acontecia? Naquele trabalho, eu podia trocar as escalas, porque a gente trabalha 4-4, né? Eu trabalhava 4 dias e folgava 4 dias. Nos 4 dias que eu ia trabalhar, era o retiro. Então, eu ia pedir autorização pra minha chefe. Pra trocar a escala. Eu super inocente, né? Não, vai dar tudo certo. Nunca deu problema. Vai Você dar já super tinha feito certo. antes, inclusive, isso. Não, mas eu já tinha visto pessoas pedindo coisas. Fazendo, Eu quero não sei o quê, quero não sei o que lá, quero ir numa festa. Falei, super de boas, entendeu? Falei, caraca, pra mim vai ser top, vai ser top. Beleza. Aí eu lembro no dia, eu cheguei lá e eu tinha 2 chefes, né? Eu pedi pra minha chefe, falei, olha só, então eu queria ver se vocês conseguem me liberar dia tal e tal e tal pra ir no retiro. Ela falou assim, retiro? O que você quer fazer na igreja, Júnior? E tal, e nada a ver e tal. Fala com a fulana, que era a minha chefe. Vou explicar a situação pra vocês. Essa sala era uma sala integrada. Então eu ficava fora da sala, porque eu atendia o público, né? E elas ficavam nessa sala integrada que tinha mais ou menos umas 10, 12 pessoas. E toda vez que essa diretora tinha que falar com alguém, ela saía da sala e ela ia pra uma sala de aula conversar contigo. Eu achei que isso ia acontecer comigo. Daí era umas 3 e pouca da tarde, eu saí às 4 horas. Eu lembro. Eu abri assim e falei, fulano, olha só. Ela falou assim, tu quer falar comigo, né? Falei, quero falar contigo. Daí eu peguei e fiquei esperando ela me chamar pra uma sala. E não chamava. Bah. E eu, gente, o que tá acontecendo? Falei, eu vou falar, azar, tranquilo. Falei, então, eu queria ver se tu pode me liberar pra ir no retiro. Dia tal, pra fazer a troca. Eu troco com a fulana e tal. Ela falou bem assim, deixa eu ver o que eu posso fazer. Ela fez isso aqui, ó. Ela mexeu no computador 3 segundos, como se estivesse mexendo. Fez assim, tarará, olhou e falou, não. Eu não tava entendendo nada. Eu não pedi pra roubar, não pedi pra nada. Eu pedi pra ir num retiro. É uma guerra. Tu entrou numa guerra. Espiritual, né? Aí eu fechei a porta. Eu fui pro banheiro e eu chorava. Coitado. Meu Deus, eu chorava tanto. Eu dizia, Deus, o que é tudo isso? O que tá acontecendo? Enfim. Meu Deus, velho. Aí eu saí, fui pra casa. Fui pra casa, cheguei em casa. Eu chorava, mas assim, eu berrava de choro. E a mãe perguntou assim, filho, o que aconteceu? Ela achou que eu tinha sido assaltado, que eu tinha apanhado. Era um choro real, assim. E aí eu peguei e falei, mãe, eles não me autorizaram a ir no retiro. E ela, filho, vai descansar. Daí eu me ajoelhei e falei assim, Deus, o que é tudo isso? Daí, sabe o filme Clique?
Sim, Sabe? do controle. Tem uma hora que ele não tem mais controle e aparece todas as cenas da vida dele, né? Isso. Basicamente foi isso que eu enxerguei. Eu tive uma visão com todas as cenas que tinham acontecido até ali. E aí eu tive um entendimento. O evangelho é totalmente contrário ao mundo. Ah. Aí a pergunta que eu me fiz foi: ou eu tô errado, ou Deus tá errado. Mas quem sou eu pra achar que Deus tá errado? Caramba. Cara, então eu tô errado. Então, isso me... O que que acontece? Quando tu não conhece a Deus, tu tem um mar da vida, né? Que quer te derrubar. Com as circunstâncias, com os problemas, com os traumas, tudo ao teu redor querendo te derrubar. A vida é assim, tu acorda e a vida quer te derrubar, né? Quando tu olha pra isso, tu entende que os problemas são maiores do que tu, né? Só que no momento que tu conhece a Deus, tem um mar enorme atrás de ti. Quando tu olha pra esse mar que é grande se torna isso aqui. Então eu olhei, cara, eu tenho duas opções. Ou eu olho pra esse mar aqui, ou eu olho pra esse. Eu vou olhar pra esse aqui. Então, quando eu falo ali no livro a frase foca na cruz, é porque é isso mesmo. Deus quer que a gente foque na cruz. E aí, vou chegar na tua resposta, tá? Não? Aí, comecei a ir pra igreja. Daí eu saí desse trabalho. Eu fui pro meu antigo trabalho, eu voltei pro meu antigo trabalho com a seguinte condição. Vocês deixam eu ir no retiro? Você já chegou dando um pé na porta, falei, já, ó, seguinte, ó. se vocês não deixarem ir no retiro, eu vou embora. Era isso? Já quis te certificar antes, né? Não, eu queria ter certeza de que eu ia no retiro, entendeu? Claro. Pra mim, aquilo ali era muito sério. Falei, bom, então... Eles falaram, não, tá de boas, pode ir. Falei, porque se vocês dissessem que não, sinto muito, não vai dar. Ok, voltei pra empresa, trabalhei 3 anos lá de novo. Aí, isso já tava na igreja há uns 2 meses, 3 meses, né? Aí começou a vir um dilema. Eu tava solteiro, eu não tinha mais relacionamento. E agora? O que eu faço com o que eu tô sentindo? Né? Eu sou ou eu não sou? Eu faço ou não faço? E aí eu entrei num dilema absurdo. E aí, na nossa igreja, foi um cara que na época tinha um ministério de sexualidade, que hoje ele não tem mais. Falei, é esse cara que eu vou abordar. Pronto, acabou. É esse cara. Vou grudar nesse cara. Vou grudar nesse cara e acabou. Daí, aconteceu todo o evento lá da nossa igreja. Terminamos esse evento. Acabou, eu esperei acabar tudo. Fui correr pra ele e peguei e falei assim, cara, eu tô maluco. Eu quero ao mesmo tempo não quero, eu sou ao mesmo tempo não sou, eu faço ao mesmo tempo não faço. O que eu faço? Daí ele falou assim, ó, não foca nisso. A vida toda eu foquei nisso. A vida toda focaram nisso na minha vida. Agora tu tá me dizendo pra eu não focar nisso? Como? O meu problema é esse, gente. Na minha percepção, naquele momento. Claro. O problema é esse, cara. Esse é o meu problema. Se eu resolver isso aqui, já era. Daí ele me deu uma explicação maravilhosa. Ele falou assim, ó. Imagina que tu vai no supermercado. Pra ir no supermercado, tu tem que fazer uma lista, né? Aí tem o primeiro item, o segundo, o terceiro, o quarto... Por que o item tá como o primeiro ali? Porque aquilo ali pra ti é o mais importante que tu lembrou, né? Com certeza, prioridade. Prioridade, aquilo ali é prioridade. Então tu vai sempre na prioridade, né? Daí ele falou bem assim, ó. Imagina que tu tá, essa lista de supermercados, imagina que a primeira prioridade tua é Jesus. Não quer dizer que tu não vai lidar com a sexualidade, mas o teu foco não é esse, o teu foco é conhecer Jesus. Ele tirou um peso. Vocês não estão entendendo. Absurdo. Porque eu entendi que ali eu precisava conhecer Jesus. Eu precisava conhecer quem era esse que falou pra mim, foca na cruz. Quem é esse que tá invadindo a minha vida. Porque ele tá invadindo a minha vida, entendeu? Social, eu tô perdendo gente, eu tô perdendo amigo. As pessoas estão olhando com uma cara braba pra mim. O que tá acontecendo, entendeu? Estão me tirando de escala do trabalho, que não estão me dando. O que eu faço, Eu tô entendeu? sofrendo boicote, né? Na empresa. Que isso, Jesus? Isso. Que isso? Aí, eu comecei a ser discipulado. Que foi a partir do momento em que o Abner, que ele era pastor na época, né? Ele começou a me discipular. Tu acha que a primeira vez que a gente discipulou, ele falou de homossexualidade comigo? Não falou. Não. Segunda? Não. Demorou bastante pra falar desse assunto. Por quê? Eu tinha fome e sede de conhecer Jesus. Eu precisava conhecer Jesus. Isso. E eu precisava saber quem eu era sem Jesus e quem eu sou com Jesus. Ótimo. Sem Jesus, o meu coração é caído. Sem Jesus, a minha identidade, minha imagodei, que é a minha imagem de Deus, é desfocada. E a minha vida é baseada na minha história. Quando eu quero descobrir alguma coisa, eu vou na minha família, eu vou na minha infância, eu vou na minha história.
Isso é minha vida. Agora, no momento em que eu entendo que a minha história não começou no meu nascimento, mas começou em Gênesis, fico, caraca, tem alguma coisa aqui. Então, ele pegou a fome... Como é que fala aquele ditado? Juntou a fome com a vontade de comer. Eu sou muito ruim de ditado. Eu sou que nem o Chapolin. Que nem o Chapolin. Cavalo dado não faz verão. Que vale um pássaro, 5 pássaros na mão, 3 na gaiola, 2 não sei o quê. 5 pássaros na mão, espeto de pau. Isso aí, exatamente. Então sempre tem um problema. E daí ele começou a me discipular e começou a me apresentar esse tal Jesus. Ele me apresentou uma cena que eu não gostei. Um Jesus ensanguentado. Um Jesus na cruz. Falou, era pra tu estar aqui, ele falou. Assim, era pra gente estar aqui. Ele pagou o preço no nosso lugar. Então, falei, meu Deus. Tu entende que não tem nada a ver com homossexualidade, né? Entende que não tem nada a ver com homossexualidade aqui. Falei, gente. Peraí, ele me chama. Eu reconheci ele como Senhor e Salvador. Tô salvo, vivendo a vontade dele e tal. Isso. Mas eu não fiz nada por isso. Eu reconheci ele. Ele fez tudo no meu lugar. Mas na vida... Tu entende que entrou um pane na minha cabeça? Falei, não, pera só um pouquinho. Na vida a gente aprende que a gente tem que fazer pra receber. Isso aí. E o evangelho, eu recebo. Por eu reconhecer que ele fez algo por mim. Cara, tem algum... Que é isso? Tem alguma pegadinha aí. Então assim, ó, essas coisas eu fui entendendo que o evangelho era totalmente contrário ao mundo. Falei, cara, tem coisas diferentes aqui que eu preciso saber. Eu aprendi errado, eu preciso aprender certo agora. E foi isso que o meu pastor começou a fazer. Começamos a ler a Bíblia. Vou confessar uma coisa aqui, tá? Eu achava muito chato ler a Bíblia. Meu Deus, que negócio chato, gente, credo. Era assim, ó... Porque assim, ó, eu nunca gostei de história, né? Na escola. Puxa vida, foi ler justo a Bíblia. Eu escrevo um livro, né? Nunca gostei de história. Então a cabeça fala, pra que falar do passado? Pra quê? Vamos falar do presente, entendeu? Então assim, ó, não gostava. Então, durante 6 meses no discipulado, a gente ficou lendo João. O tempo todo. Porque eu não lia. Então assim, ó, toda semana a gente se reunia, ele lia versículo por versículo. Ele explicava, o que tu entendeu sobre isso? O que tu entendeu sobre isso? A gente ficou 6 meses assim. Até que chegou uma hora que eu não sei se... Ele falou, meu Deus, chega disso, eu não aguento mais. Ele falou bem assim, ó, Júnior, é bacana eu te explicar tudo, eu te mostrar a Bíblia, mas Deus quer falar diretamente contigo. Ali que eu entendi uma coisa. A Bíblia ela não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro sobre uma pessoa, sobre Jesus. Então, quando ele falou isso, eu falei, tá, peraí só um pouquinho. Se eu quero conhecer a Deus, e se eu quero conhecer esse tal Jesus... eu preciso ir na fonte. E a fonte é a palavra. Ali eu me apaixonei pela palavra. Ali comecei a ler João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios e toda a Bíblia. E foi. E me apaixonei, total. Então, foi um encontro de amor verdadeiro, entende? E, cara, isso aqui é real. Tá, beleza. Fui vivendo minha vida e tal. E aí, o que começou a acontecer? Tem uma situação importante. Eu voltei com um rapaz que eu tinha um relacionamento e eu estava na igreja. Depois que tu já tinha te convertido? E eu era voluntário. Olha! Eu fui no retiro, foi maravilhoso. Acabou o retiro, eu voltei com ele. Caramba! Foi assim. Começamos a... Deu tudo errado. Mas o que te deu, assim? Tipo, saudade, né? Temos pra hoje a saudade, né? Saudade, né? Saudade. E aí, voltamos ao relacionamento. Eu conto todos os detalhes bem detalhados no livro, mas trazendo só um ponto da história. Voltei com esse rapaz, a gente começou, só que deu tudo errado. Tudo errado mesmo. Por quê? Porque eu estava apaixonado por Jesus. Eu queria que ele conhecesse Jesus também. Então, sabe quando tu tá apaixonado e tu quer porque quer que as pessoas conheçam e tu fala de qualquer jeito, de qualquer forma, legal. Tu precisa se converter, que não sei o quê. E aí a gente entrava no seguinte acordo. Sexta-feira a gente ia na festa, e eu não queria mais ir, e sábado a gente ia pra igreja. Sexta-feira eu ia pra festa, porque eu queria agradar ele, só que todo sábado ele não ia no culto comigo. Eu ia sozinho, né? Até que chegou um dia, o que ele fazia na época? Ele fazia assim, ó. Eu vou numa festa. E ele queria que eu sentisse ciúmes. Pra eu dizer, mas eu quero ir também e tal, enfim. Dessa vez foi diferente. Dessa vez ele falou, vou numa festa. Eu falei, tá bom, e eu vou no culto. Ele ficou branco, ele não sabia o que falar.
né? E a partir do momento em que ele começou, que ele teve essa percepção, eu fui no culto. Chegou no culto, beleza. Foi maravilhoso, eu voltei pra casa, ele tava em casa. Ele esperou eu chegar pra apagar a luz e dormir. Aí eu peguei e falei pra ele assim, peraí, tu esperou eu chegar pra fazer isso aqui? Não, tu vai embora agora. Ele falou, mas tu não tem dinheiro. Eu falei, não tem problema, a gente arranja um jeito. Mas se tu quer estar aqui, tu precisa falar comigo. A gente precisa se comunicar. Falou, tá bom então. O que eu fiz? Eu comecei a falar do culto. Não, acredito. Meu Deus do céu. O ódio, né? O cara começou a ter de mim. Beleza. Aí, a gente tinha relação sexual, enfim. Toda vez que a gente tinha relação sexual, eu começava a chorar. Mas não faz sentido nenhum pra ter relação sexual. Vivi a vida toda dessa forma. Como assim, vou ter uma relação e vou começar a chorar? A gente tem uma coisa... O que tá acontecendo? Tu viu? Tem uma coisa errada sempre, né? Na minha vida. Aí... Pontos que vão chamando a tua atenção, Chamando minha naquele atenção. momento pra algo errado. Isso. Aí eu peguei e falei pra ele assim... Falei, Deus, olha só. Eu não consigo me separar dele. Pela minha força, eu não consigo. Então que um dia eu acorde sem vontade alguma de estar com ele e tenha coragem de terminar. Se tu quer realmente... Se essa é a tua vontade, porque cada vez mais isso estava se funilando pra isso, então beleza. Eu faço tua vontade. Eu tinha muito medo de ficar solteiro por causa da dependência emocional. Aí aconteceu esse dia. Eu acordei, falou, bom dia, amor. Ele falou, bom dia, amor, como é que tu tá e tal. Daí eu peguei e falei assim, então, eu quero terminar contigo. Daí, como assim? Ah, sim, Do Neidas. Do Ney da Pedrada. Pedrada. Aí eu peguei e falei assim, dele, por quê? Falei, porque tu me impede de estar com Deus. Tu falou isso? Falei. Que sinceridade, né? Mas é que a oração que eu fiz pra Deus foi, Deus, tudo que me impede de estar contigo, me ajuda a dar a Deus. São as prioridades, né? Foi isso. Caramba. Ele não era por causa do relacionamento. Sim. É porque ele não queria estar perto comigo na igreja, entendeu? Ele me impedia de estar na igreja. Ele não vai impedir na igreja. Eu conhecia a verdade. Eu quero conhecer, entendeu? É isso aí. Eu achava que eu ia ter um problema muito grande de saudade, no sentido de não conseguir ficar sozinho, né? Foi um alívio. Nossa. Um peso saiu, assim, sabe? A partir dali, então, eu falei, cara, vou deixar o senhor trabalhar. Não me relacionei mais com nenhuma pessoa. Aí me batizei. Me batizei em outubro de 2016, que tem a foto que tá aparecendo aqui. Uhum. Foi um momento muito especial. Um dia antes de me batizar, o diabo falou assim pra mim, o que tu quer se batizando? Tu é gay, ninguém gosta de ti. O que tu quer fazer? Eu falei, quer saber, não vou me batizar então. Deu ouvidos. Deu ouvidos, óbvio. E aí eu lembro que na hora meu celular toca, era uma das líderes na época que eu era voluntário do U-Store, da loja. E ela falou assim, olha só, acabou de me dar dor de cabeça. Tem como alguém me substituir? Aí eu respondi, eu. Só que eu falei, peraí, mas eu acabei de dizer que eu não vou. Mas como assim eu vou? Ué, o que tá acontecendo? Eu falei, tá, eu vou. Mas eu vou só pra servir e deu. Eu nunca mais piso lá. Foi desta forma. Cheguei lá, revoltado. Meu Deus, Jesus me perdoa. Cheguei revoltado, montei as coisas. E aí o pessoal, Júnior, vamos participar da oração dos voluntários. Eu falei, não vou. Júnior, vamos participar da oração dos voluntários. Não vou. Aí chegou uma outra pessoa, Júnior, vamos participar da oração dos voluntários. Eu falei, tá, eu vou. Cheguei lá, fechei os meus olhos, o Espírito Santo falou assim pra mim, tu quer sair da igreja? Pode sair. Mas agora o que tu vai fazer se tu conhece a verdade? Cara, na hora eu percebi, meu Deus, eu tava sendo enganado. Quase fui enganado. Aí a foto do batismo. Isso. Aí eu me batizei, foi maravilhoso. Aí tu pode pensar, a partir dali não houve mais nenhuma queda. Não. Tiveram outras? Claro. Olha só. Por que é importante eu falar isso, tá? Porque geralmente as pessoas acham que amanhã, Claro. 4h30 da tarde, deu. Acabou nunca mais. Entendeu? Cara, tem vezes que é a vida toda. É. Eu vou lutar a vida toda com isso. E tá tudo bem, entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Pode falar, Robert. Você Que é o que ele vai. É a pergunta que ele já fez, na Eu verdade. já fiz essa pergunta, mas eu só contextualizando. Na Igreja da Cidade e na D55 tenho 30 semanas. 30 semanas vamos dizer assim, uma forma mais chula de dizer que é o AA da igreja, onde ali se trata sobre as suas dificuldades. E daí, Sim. cada vez que tu se apresenta, a pessoa fala, eu sou Robert, estou vencendo a pornografia, ou eu sou Juliano, estou vencendo a homossexualidade. Ou estou, vencendo a homossexualidade. Isso é repetido cada vez que tu fala, como um AA, mas mostra qual área que você
precisa vencer ou tomar domínio, né, dessa área. E isso vai ser a vida inteira na concepção do Trio das Semanas. Tu não vai ser, eu venci. Né? Deu, acabou, liberta. Eu estou vencendo, diariamente estou vencendo. Na verdade, assim, ó, a gente confunde muito libertação com tentação e com atração. A libertação não é que aquilo não vai mais me tentar, porque eu já tive um contato com aquilo. Pode ser que tu tenha, que tu não goste mais, enfim, que tu não queira mais. Mas a questão da... Eu esqueci o que eu tava falando. Libertação, tentação. A libertação, na verdade, é o poder que aquilo sai da tua vida. O poder que aquilo tinha que agora não tem mais. Agora tu pode escolher se tu quer ceder aquilo ou não. Tu só consegue fazendo isso com o Espírito Santo. Tu não consegue fazer isso sozinho. Tu não tem esse discernimento de desassociar as coisas, né? Então, qual a parte da minha história que eu tava, meu Deus do céu? Ah, tá, da queda. Isso, que daí tu pensou que depois disso já era. Sim, aí passou um tempo eu achava, pronto, tô pronto, entendeu? Deu, já era, acabou. Não vou ver mais a prática, deu, acabou. Do nada, uma pessoa me chamou, que era um rapaz que eu tive um relacionamento. Mas não foi um relacionamento, foi só um conhecer, né? E ele me chamou e falou, Júnior, eu tô passando por uma dificuldade com um rapaz e tal, com o namorado que eu tenho, enfim. Falei, cara, eu vou te ajudar, entendeu? Tô aqui, ó, expert em sexualidade. Daí tá, não fui com nenhuma intenção, gente, é sério, eu fui com a intenção de ajudar. Tá, beleza, daí a gente foi, almoçamos, não jantamos, fomos no cinema, nada aconteceu. Aí eu tive uma brilhante ideia de convidar ele pra dormir na minha casa. É óbvio que a queda aconteceu, né? Óbvio. Nossa, eu me senti horrível. Aí, pra contar isso pro meu discipulador. Meu Deus, pronto, vão me crucificar já. Caraca. Vou perder tudo. Que loucura. Só que uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi, por mais horrível que seja, eu vou ser muito sincero com aqueles que me cuidam. Eu vou abrir. Mas é que tu achou pessoas que te cuidam e não expõem isso, pessoas que tratam isso no secreto. Claro que o mundo ideal, que nem eu estava lendo um livro, e fala que é bíblico confessarmos os pecados na frente da congregação. É bíblico, mas em congregações saudáveis. Hoje em dia as pessoas te botam um carimbo se tu confessa uma coisa como essa e deu. Então é lindo quando a gente vê essa relação que pode ser pura, pode ser simples, né? De eu chegar ali no Robert, no Michael, chegar em alguém e dizer, olha, eu errei nisso, abri mesmo a minha vida, meu coração, ó, falhei nisso, falhei naquilo, chamei disso, chamei daquilo, roubei, fiz isso, e a pessoa olhar pra ti e dizer, tá, mano, vamos tratar isso então. E não ficar com aquilo de, pois é, daí amanhã conta pra outra pessoa o que tu falou, entendeu? Ou chega, espalha pra alguém, ou é uma intimidade tua, como tu falou que sexualidade é uma coisa muito íntima, a pessoa não tem que ter trato com isso, entendeu? Eu vou contar um caso aqui, já que a gente tá falando dessas coisas, eu vou contar esse caso aqui. Não, pega aí a tua coisa que tu falou que às vezes foge, pega aí. Eu vou esquecer. Mas não, tudo bem, tu vai lembrar. Não, então, tu lembra? Tu vai lembrar, o Robert é excelente nisso. Obrigado, Robert. O meu caso é... Por isso que ele está aqui. Por isso. É que eu tenho... Eu também não lembro de nada. Galera, não sei se sabe, eu tenho TDAH, né? Déficit de atenção. Mas é diagnosticado? Sim. Ah, então tá. Então o Robert vai lembrar. Obrigado. Eu não fui diagnosticado. Eu estava sendo discipulado por uma pessoa, essa pessoa não quis mais me cuidar. Aí ela me passou para outra. Tá. E aí essa outra pessoa começou comigo, começou a conversar e tal. E o primeiro discipulador não entendia. Primeiro ele não sabia o que era discipular. Então ele não entendia por que eu não falava o que eu queria. Então ele não tinha relacionamento, né? Ele errou porque ele achava que eu tinha um problema e que ele tinha que ir como discipulador me curar do meu problema. O foco dele era o problema e não a pessoa. Exatamente. Entendeu? Sim. Então ele chegou... Exatamente. Então ele chegou e falou assim, ó, beleza, vou te discipular. Aí tá, beleza. Aí a gente trocava uma ideia, 20 minutos, meia hora. Eu não falava nada. Ele não me perguntava nada. Aí deu umas 2, 3 encontros, ele chegou pra mim e falou, cara, não tô te entendendo, tu disse que quer ser discipulado, mas tu não me fala quais são os teus problemas, quais são as tuas dificuldades aí e tal. E eu falava, não, cara, não sei e tal, fiquei meio acuado e tal, não comentei nada e tal. Daí ele me passou, deu um mês e meio, ele me passou pra outro, tá. E assim, meio assim também, isso é outra coisa, relação, gente, discipular não é assim, tu passa quando tu não quer mais, não. A pessoa, tu vai com ela até, sei lá, sabe, morrer, de repente. E mesmo assim... É uma caminhada. Caminhada longa. Uma caminhada muito... Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então tá, aí essa pessoa me passou pro outro, o outro chegou e falou, pois é, beleza, o outro mais humano, me convidou pra ir na casa, no meu café, conhecer a família e tal, a gente trocando uma ideia, conversando sobre música, conversando sobre outras coisas, muito querido e tal. Só que aí no segundo encontro, mesma coisa.
Tá, cara, qual que é o teu problema? Aí eu falei, o que que eu falei na hora, né? Eu falei, pô, cara, pornografia. Por quê? Ah, André, tu vai contar. Sim, 99% dos homens, tá? Se vocês não sabem, inclusive o seu marido que está ao seu lado, tem uma propensão imensa a assistir pornografia. Se não diariamente, semanalmente, se não semanalmente, mensalmente, os homens assistem porque são bombardeados por informações visuais todo o tempo, imagens, uma pessoa, uma mulher na rua, alguma coisa, alguma frase, como o Júnior destacou aqui, a importância do que falavam e entra nos ouvidos. E eu falei, cara, pornografia. Aí tá, beleza. Aí, não, vamos tratar isso, também tenho que me cuidar e tal, não sei o que, todo homem tem e tal. Beleza. Passou, acho que umas 2 semanas. O meu primeiro discipulador, entre aspas, chegou pra mim e falou, o fulano chegou aí e falou que tu tem problema com pornografia. Dessa forma. Meu Deus. Exatamente dessa forma. Então, assim, por que não funciona em 90% das igrejas essa coisa do discipulado, a coisa de confessar os pecados públicos? Porque as pessoas abrem. Elas abrem para as outras, elas fazem fofoca, elas te olham de maneira diferente. Eu sento com o Robert aqui, enquanto ele não sabe que eu sou viciado em pornografia, por exemplo. Quando eu contei, ele já, mas tem que cuidar. Ele já começa a afastar a mulher dele de mim, já começa a pedir que quando a Ingrid venha, bote uma saia, já não, toma cuidado, porque, sabe, já começa a não esconder o celular, ficar olhando alguma... E a pessoa muda contigo. Por isso que eu acho que tu encontrou, desculpa, voltando agora, o Robert vai te lembrar do que tu tá falando. Tu encontrou um bom discipulador, entende? Sim, que é cada vez mais raro e mais difícil Sim. da gente conseguir encontrar hoje em dia. Sim. Você tem que lembrar. Ele te olhou pra te lembrar ele. Mas era isso que tu ia falar, que tu ia A da queda. ter que falar com o teu Com o discipulador. discipulador. Aí eu cheguei nele. E aí? Estávamos no Burger King. Pode falar o nome? Pode? Ah, tá. Tava no Burger King. Se Não ele pode que a quiser- gente é patrocinado pelo Mac. Daí agora corta Se aí. o Burger King Tem quiser como nos patrocinar. Tem como patrocinar eles aqui, por favor, agradeço. Obrigado. A gente sempre fazia o discipulado no Subway. Daí dessa vez eu falei, eu preciso falar contigo urgente. Não era nem o dia de discipulado. Cheguei lá e falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso, cara? Falei, cara, é na saúde e na doença e na tristeza e na morte e não sei o que, e vou falar. Discipulado é isso, né? Discipulado é realidade, né? É ser humano. Falei, caí. Cara, eu esperava que eu ia levar assim, ó. Então tu não pode fazer mais isso? Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Daí ele falou bem assim pra mim, ó. Tu te arrependeu? Eu falei, óbvio! E ele, tu pediu perdão? Falei, com certeza. Daí ele falou, então é isso. Só segue. Segue a tua vida Vai, com não Jesus. peque mais. Cara, aquilo ali me desarmou. Foi um amor absurdo, entendeu? Daí ele me explicou. Ele falou assim, ó, como é que aconteceu isso? Imagina que tu tá no centro, que Deus tá no centro e tu tá junto com ele. Aí tu aceitou conversar com essa pessoa. Aí tu pulou uma cerca. Daí tu marcou de sair com essa pessoa. Aí tu pulou outra cerca. Aí tu foi lá e convidou a pessoa pra dormir na tua casa. Aí tu pulou outra cerca. Aí veio a queda. Aí tu pulou outra cerca. Faltou uma cerca pra tu ir pro abismo. O que é o abismo? É literalmente largar tudo e viver a tua vida que tu quer viver, né? Mas tu te arrependeu. Então tu pediu perdão. Então tu voltou pro centro da vontade do Senhor. Tu voltou com o Senhor. Deus no centro e tu ali junto com ele. Mas as feridas dos arames continuam. Consequência, né? As consequências permanecem. Consequência. Então, assim, ali eu realmente fui... Cara, meu Deus do céu. Foi amado. Fui amado. Daí, em 2017, em julho de 2017, depois da queda, ou foi... Eu não lembro se foi antes ou foi depois. Eu tava assistindo um filme chamado I Am Michael. Já assistiram? Não, aí Não? o Michael não. Tá. É de um cristão. Assim, tem partes que eu não curto muito do filme, tá? Mas no geral é bacana, assim. Ele era casado com um rapaz há muito tempo, tinha uma revista LGBT, enfim, aí ele se converte ao evangelho, abandona tudo, conhece Jesus a partir de uma Bíblia que estava embaixo da cama dele, que era da mãe dele, enfim, conhece Jesus, enfim. E aquela história se associou muito com a minha história, Uau. né? Daí, nesse filme, ele faz uma carta e publica... Ele era blogueiro. Blogueiro, ele tinha um blog. Não uma carta, ele publicava um blog dizendo que ele não queria viver mais a homossexualidade, Uau. não se identificava mais como LGBT e tal, enfim. Acabei o filme. O Espírito Santo, assim, tava inundado o quarto. O Espírito Santo falou, faz o mesmo. Aí eu Faz escrevi uma uma carta carta aberta.
abri uma live no Facebook e falei, eu não quero mais viver a homossexualidade. Caramba. Esse vídeo repercutiu de uma maneira absurda, assim. Tanto positivo quanto negativo. Uau. Mas aí que é o ponto. Aí que é o ponto que a gente vai falar. Abandonar uma prática não quer dizer que não vai ter atração e desejo. Não. Quer dizer que eu decidi não viver a prática. Né? Que eu não... Que aquilo ali não faz mais falta pra mim, no sentido de lifestyle, digamos assim, Estilo né? de vida. De estilo de vida. Mas não nego que eu não tenha atração e... Enfim. Tá, beleza. Tu vai viver constantemente tendo que ficar alerta em relação a isso. É isso que tu tá querendo dizer. Sim, sim. Esse é um excelente conselho para pessoas que de repente estejam numa situação que tu esteve ou vão estar. Fique sempre alerta, né? Sim, com certeza. Daí, beleza. Aí passou um tempo, enfim. Aí veio uma coisa. Lembra que eu falei que eu sempre escutava que eu era viado, gay, baitola, tal. Aham. Tá. Eu queria deixar claro uma coisa aqui pra não dar problema, tá? Tá. Que é o seguinte. Vou trazer um assunto teórico no meio da história. Pode, né? Pode, Tá. aqui é tudo contigo. Tu Ok. escreveu um livro chamado Mundo Invertido. O que não pode no Mundo Invertido? Ok. Foi construído, tá? Há pouquíssimo tempo. De uma forma bíblica para explicar o que de fato, como uma pessoa LGBT ou uma pessoa homossexual está na igreja, né? Como que ela vai congregar numa igreja, enfim. Que tem o nome de Teorias da Homossexualidade. Que tem o lado A, lado X, lado B e lado Y. Olha só. Por muito tempo, a igreja nunca falou sobre esse assunto, tá? Vocês acham que agora... Não, antes não falava mesmo, tá? Só começou a falar quando surgiu o movimento LGBT. Em 1959, 1960, né? O assunto que a igreja tinha naquele momento era: tu quer viver a tua prática? Então sai da igreja. Daí tu é expulso, né? Ou se tu não quer viver a prática, abandona a prática, deixa de sentir, de ter atração, casa com o sexo oposto e acabou. São dois extremos. E se tu estiver tendo compulsões, você não pode estar aqui no meio. Não compulsões, ter a atração, ter Isso, desejo, vontade, né? Tu não pode estar aqui. Então eram dois extremos. E aí o que aconteceu? Nessa época de 1970, por aí, foi construído o primeiro Ministério de Sexualidade que atuava com esse extremo do lado X, né? Que é... você não vai ter mais nenhum tipo de atração, você não vai ter nenhum tipo de desejo, você vai ter, sim, um relacionamento heterossexual, e vai dar tudo certo, você vai ter uma família e tal. E era propagado isso para as pessoas naquela época, né? Então, iam nos jornais, iam nas revistas, iam em programas de TV, trazendo esse Cenário. essa família margarina. Margarina, entendeu? Aquela de propaganda, sabe? Tudo perfeito, nada sentindo Sim. e tal. E aí aconteceu o seguinte escândalo. Duas coisas que aconteceram. As pessoas não estavam conseguindo não ter atração e desejo. Elas não estavam conseguindo ter atração pelo sexo oposto. E o escândalo foi que os fundadores foi descoberto dentro de uma boate gay. Bah, acabou tudo. Acabou tudo. Ele poderia ter se perdoado e ter continuado, enfim. Poderia. Mas ele parou. Esse ministério ele atuava no Brasil até há pouco tempo. Só que quando eles descobriram isso, eles desassociaram total. Então, por muito tempo no Brasil, não era dessa forma. E nunca foi dessa forma, né? Então, foi esses dois lados. O lado A e o lado X. Que é o padrão hoje da igreja. Isso. Concordam comigo, né? Sim, sim. Chega uma pessoa e diz que ela tá tendo atração pelo mesmo sexo, nega. Não tem atração. Como se fosse um pó de plim-plim-plim que tu toca e fala, não vai ter mais atração, não vai ter mais o desejo, né? Pelo amor de Deus. Enfim, e aí faz muito pouco tempo que existe o equilíbrio disso, que é o lado B e o lado Y. O que é isso, tá? O lado B e o lado Y, o que eles acreditam? Uma coisa importante. O lado X é o extremo da aversão à homossexualidade, tá? Então, foi aquilo que eu falei. E o lado A é o lado afirmativo monogâmico, né? Que é, Deus, ele me aceita como sou, no sentido da prática, eu vou ter relacionamento com uma pessoa só e vou casar conforme o que tá na igreja, que é as igrejas afirmativas, né? Esses dois lados. Por que acontece? Por que a igreja afirmativa existe? É uma percepção que eu tenho. Porque a igreja não soube lidar, não soube receber, não soube acolher. E aí vem um ponto, mas é que as pessoas querem viver, enfim, e tal. Não, beleza. Mas a igreja, ela precisa ser um lugar acolhedor,
né? Se a pessoa não... Imagina a pessoa dizer, tu não pode estar na igreja, tu vai ser expulso. Cara, eu amo Jesus, eu quero estar com ele, eu vou criar o meu jeito aqui, né? Exato. E o que geralmente acontece? Muita condenação nessa parte, né? Enfim. Daí o lado B e o lado Y é o que hoje é o que eu trago como um equilíbrio sobre esse assunto da homossexualidade e da sexualidade no geral. Deixa eu só voltar um pouquinho. O lado A seria a igreja da Lana Hover, por exemplo? Isso, Tá. lado afirmativo. Isso. Ok. Só pra eu poder entender. Sabe a história da Lana Holder? Na prática? Na teoria, não. Na prática, não. Ela se converteu ao evangelho, descobriu, né, que tinha atração e desejos, enfim. Pregava dizendo que não tinha mais, que ela casou com uma pessoa do sexo oposto, teve um filho, mas teve uma hora que estourou. Uhum. Ela falou, eu tentei de tudo e não consegui. Óbvio, porque em nenhum momento Jesus prometeu pra ela que ela ia se tornar hétero. O que Jesus falou pra ela é que ela estava morta e que agora ela tá viva. Com as suas dificuldades, os seus dilemas, não interessa, cada um com o seu. Então, esse lado B e esse lado Y são lados, um equilíbrio sobre o assunto, que é, eu quero renunciar à prática, eu não quero mais viver a prática, porém, eu quero continuar na igreja. Mas eu não quero ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Mas eu também não quero ter um relacionamento com o sexo oposto. Sim. Eu quero vir para Jesus. Como que eu faço? O lado B e o lado Y traz esse ponto, né? Que é o quê? A pessoa, o lado Y, não se identifica como LGBT, tá? Vive a renúncia da prática, né? E vive para Jesus. O lado B, a diferença é que ele se identifica como LGBT, mas ele renuncia. Ok? Ele renuncia, mas ele se identifica como LGBT. Tem o lado bom e ruim dos dois lados, tá? Mas o fim qual é? Os dois estão renunciando. Ok? Mas olha que especial isso, né? Pessoas que em nenhum momento foi dito pra ela que ela precisa se tornar uma heterossexual, porque aí sim que ela vai ser salva, né? E que ela pode congregar e ela vai ter atração e ela vai ter desejo. Então, na prática, o que isso quer dizer? Em 2022, eu fiz não é uma palestra, eu fiz um seminário na igreja, na Assembleia, e foi histórico, porque a gente nunca falava sobre isso, né? Eu aceitei Jesus em 2015 e eu só falei desse assunto em 2022, tá? E quando eu fui falar de sexualidade, eu fiz a pergunta pra... que eu vou fazer pra você. Não vou fazer nada. E a pergunta que eu fiz no Twitter foi: o que significa LGBT cristão? Tem todos os tipos de resposta, né? Tem a resposta mais extrema, da resposta mais afirmativa, da resposta... Enfim. Sabe qual é a resposta? Não. Depende. Depende do que a pessoa tá querendo te falar. Porque ela pode estar dizendo que ela é LGBT, mas ela tá dizendo só no sentido do que ela tem atração. Mas não quer dizer que ela quer praticar, entendeu? Eu ia te perguntar sobre o lado B, então acho que eu não tenho discussão do lado que se identifica como LGBT, mas se abdica, né, da prática e aceita Cristo. Como que funciona isso na cabeça dela e, né, para poder entender também, então? A pessoa se identifica LGBT. Por que ela se identifica que ela é LGBT? Tá. E o lado A, não se identifica mais como LGBT, mas ainda... Não, lado Y. Y, então. Isso. Perdão. O A é o outro extremo. O A é o afirmativo. Beleza. Então, como é que funciona, assim, essa divisão na mente da pessoa? Então? Tá. Por que a pessoa continua se identificando como LGBT? Isso. Né? Vamos lá. Então, eu preciso contar uma história. Não, mas só Tenta pra explicar. ser resumido. Eu vou ser resumido. Olha só, eu sempre me identifiquei como lado Y e eu sempre tive aversão com as pessoas que se identificavam como LGBT e eram cristãs. É muito importante eu falar isso. E eu postava várias coisas no Twitter e os posts iam pra 5.000 curtidas, 6.000 curtidas, repercutia de uma maneira absurda, assim, absurda. Só que furava a bolha, ia pra tudo que é lugar, enfim, e eu tinha dor de cabeça, ansiedade, era horrível. Eu falava, Deus, por que eu tô falando sobre isso? E aí Deus falou assim pra mim, tu vai ficar 30 dias sem postar nada. Pra mim, aquilo ali era, meu Deus do céu. É a morte. Porque eu sempre postava, né? No 30º dia, eu lembro do dia, Deus falou assim pra mim, ó, eu não preciso da tua ajuda. A sexualidade está no meu controle. Aí eu tive uma visão, que é a visão da ponte, que é a seguinte: comunidade LGBT aqui,
cristão aqui. Os muros no meio. De todas as coisas que tu imagina. De impedimento, né? Tanto do LGBT congregar numa igreja, tanto do LGBT entender a perspectiva cristã sobre esse assunto, né? Sim. Gente, porque em nenhum momento eu tô falando que Deus que a vontade de Deus é a prática da homossexualidade. Sim, a vontade sim, de Deus, sim. ela é Gênesis 1, 26, 27. Isso. Mas fora isso, todo o resto é pecado, né? Sim. A prática. Não somente, né? Até o hétero... É que daí eu vou entrar num delicado, né? Porque assim, ó, a gente acha que a heterossexualidade hoje é a de Gênesis. A heterossexualidade também foi atingida com a queda. Então, geralmente acontece o seguinte, o heterossexual enxerga o homossexual, ele mais alto que o homossexual. Sim. Com um olhar de altivez. Isso, Exato. Isso é isso. pecado. Quando a gente associa que o evangelho pregado para todo mundo é o mesmo, que é o Jesus, né, ensanguentado, que morreu por ti, e que agora tu tem vida, né? Todo mundo se iguala. Todo mundo precisa se igualar. Cada um tá com a sua dificuldade, mas todo mundo buscando... todo mundo é falho, todo mundo tem problema, mas todo mundo buscando aquele que é perfeito, que é Jesus. Sabe que eu esqueci, né, que eu tava falando. Você tava me explicando por que a pessoa se identifica como... Ah, sim, como se LGBT identifica como que- LGBT. Não, mas isso ele já tinha explicado. Não, ele não explicou. Não expliquei. Do porquê que a pessoa se identifica? Por que ela se identifica? Não, eu falei. Por que ela se identifica? Porque, pensa o seguinte, tá? Ela viveu a vida toda entendendo que ela é ou ela se torna hétero, ou ela vive a prática, tá? Ok. Muitas pessoas se identificam como LGBT pra mostrar pra outras pessoas LGBT que é possível viver a sua vida pra Jesus, entende? Então existe essa questão, Ok. né? E também existe a questão de comunidade, de fazer parte de uma comunidade. No momento que acontece, todo ser humano foi criado para comunhão. Quando a gente não se sente bem-vindo no lugar, quando a gente não se sente em uma comunhão, eu preciso buscar aqueles que vão me abraçar. Claro, E a comunidade LGBT abraça. com certeza. Então, existe isso, entende? Não existe um fator específico do porquê. Mas existem vários pontos. Um é para se identificar, eu sou LGBT, eu não vivo a prática, e vem para a igreja, ok? Ao mesmo tempo também que associa a questão de fazer parte de algo, de uma comunidade, né, de fazer parte de um movimento. Então, existe vários pontos. E o lado Y é o lado que não se identifica. Mas tem um problema, que é o seguinte. Quando tu não se identifica como LGBT, a sociedade ela te obriga a te identificar como algo, né? Ok. Então, quando eu disse que eu não queria mais viver a prática, que eu não queria mais me identificar como LGBT na minha época, as pessoas dizem, então tu é hétero. Então quer dizer, porque se é uma coisa... Tá, mas não Tem que pode... ser alguma coisa ou outra. Não pode só não Não tem título. querer, não pode só não querer se identificar, ao mesmo tempo não mentir pra mim mesmo. Não tem como. Eu tenho que mentir então pra mim. Não tem como. Então eu fiquei nessa questão. Quando eu tive, aí voltando à questão da visão, né? Na questão da ponte da comunidade LGBT, do movimento LGBT, de pessoas LGBT e do povo cristão, que é a questão do muro, né? Deus falou assim pra mim, tu não tá nem de um lado e tu não tá nem do outro. Tu tá no meio junto comigo me apresentando pros dois lados. Então, o que acontece? Eu parei de ter aversão à comunidade LGBT. Eu parei de ter aversão a pessoas LGBT. E eu comecei a entender o que eles estavam entendendo, ok? Eu preciso saber o que está acontecendo. Porque assim, se Deus me chama para atingir pessoas LGBT, como que eu vou ter aversão a pessoas LGBT? Então, esse era o questionamento. Eu tinha um conflito dentro de mim, entendeu? Mas eu não sabia como é que resolvia esse conflito. Deus sabia, E o que acontece? Geralmente, a pessoa... Vocês devem ter visto isso. Em publicações e tal, alguém vai trazer alguma coisa da homossexualidade, sempre vem um versículo. Levítico, pá. Romanos, pá. 1 Coríntios, pá. Só pra... É pecado. Eu não sei o quê. Calma. Sabe o que é isso? É medo. É medo de a pessoa congregar na igreja e não saber o que fazer. Mas eu queria te falar uma coisa. Bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é uma descoberta. Porque a gente está falando de pessoas. A gente acha que as coisas que estão acontecendo no mundo e acontecem assusta Deus. A gente não consegue pegar Deus de surpresa. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas uma coisa que ele realmente é algo assim... Se eu estou atraindo uma pessoa para me conhecer, a tua religiosidade vai me impedir de conhecer essa pessoa?
então eu vou te atropelar. Porque é basicamente isso que ele faz. Claro, gente, não é atropelar, tá? É no sentido assim, ó. É massacrar. Trata esse teu preconceito. Porque essa pessoa vai continuar. Então, assim, ó, muitas pessoas podem ter associado que eu era um fogo de palha. Vai durar 2 meses, vai durar 3 meses, vai durar 5 meses. O Júnior tá há 8 anos na igreja. Uau. Então, assim, as pessoas ao meu redor, elas tiveram que aprender a lidar comigo. Elas tiveram que entender. E aí que é o ponto. Eu tive que ter paciência. Porque eu escutava termos como homossexualismo, eu escutava, então tu é hétero, eu escutava várias coisas do tipo. Então, da mesma forma que o meu pastor teve paciência, amor, cordialidade, esperou no Espírito Santo, entendeu que quem cuida da minha vida é o Espírito Santo, que ele é apenas um canal, né? Eu também tenho que ter paciência com o meu Público. meu povo ali, minha galera, sabe, cristã. Eu preciso explicar. Por quê? Porque não houve um aprendizado sobre isso. E antes eu ficava muito bravo quando alguém falava homossexualismo e tal. Então, assim, a mesma forma que hoje eu sei acolher pessoas LGBT e a minha igreja, graças a Deus mesmo, sabe receber pessoas LGBT, a mesma forma também, eu também sei entender o povo cristão, sabe? Eu também sei explicar pra eles, olha, calma, em vez de tu contar o final da história, em vez de tu jogar um monte de versículo bíblico, porque vocês devem ter visto lá em 2020 um monte de boicote que aconteceu com as marcas, né? Sim. Doritos, e porque fez lá uma campanha da comunidade LGBT e não sei o quê, então eu não vou comer mais Doritos. Tá bom, eu vou continuar rico, vou continuar com dinheiro, né? Porque a marca não... É a marca. O Burger King, eu não vou parar de comer Burger King. Tu acha que isso tu tá sendo um bom cristão? Sabe o que tá parecendo? Parecendo que tu acha que o teu evangelho é fraco. Parece que o cristão não sabe reagir. Parece que tudo ele tem que responder, tudo ele tem que opinar, tudo ele tem que dizer. Mas não é assim que funciona, gente. O evangelho não é dessa forma. Então, quando eu vou entendendo essa questão de a pessoa se identifica, não se identifica, eu preciso entender primeiro o que ela tá falando. Mas não é isso que acontece. Então tu se identificou com a LGBT? Então vai ver tua prática e vai embora. Né? E também tem uma outra coisa. Já passou o tempo da igreja entender que ela precisa lidar com esse assunto. Né? Já passou o tempo. E quando eu falo igreja, gente, eu não tô falando de uma igreja, eu tô falando de gente. Sim. De gente que aceitou Jesus, decidiu caminhar com ele e se diz cristão que tá caminhando com ele, vivendo o seu chamado e tal. Identidade e sexualidade são assuntos primordiais pro ser humano. Se a gente não lidar com esse assunto, por que a gente foca tanto em aparência, em externo? Porque a gente foca no fruto. Mas Deus está olhando a raiz. Então, eu preciso lidar com esse assunto. Eu preciso o mínimo possível saber lidar. E foi a partir disso que eu comecei a falar de sexualidade. Mas eu só comecei a falar de sexualidade quando eu fiz um curso sobre esse assunto com a Andrea Vargas, né, que foi uma mentora minha, que me ajudou sobre esse assunto, que eu primeiro fui lá para entender o que estava acontecendo comigo, como eu dou nome para essas coisas que estão acontecendo comigo. E a partir dali, então, eu comecei a me formar em sexualidade, aconselhamento de sexualidade. E aí estamos falando até hoje, né? Tu tens aí um treinamento, é isso, né? Isso. Fala um pouquinho sobre o treinamento. Mas acho que hoje não temos tempo, Não tem Robert. mais? Não, infelizmente, porque já estamos com 1 hora. Desculpa. Não, isso é motivo pra gente fazer 2 sim. episódios. Tu vem de novo, não vem? Claro. Daí, claro, menos só dor, talvez, da nossa parte. Mas hoje, infelizmente, não temos tempo pra falar, porque o Júnior, ele é tão intenso, né, que a gente não tem... não tem onde parar, né, Júnior? O que tu prega na tua igreja? Não, mais ou menos. Devia, porque olha... Eu já preguei. Bom, então tá. E tu tem tanta coisa pra falar, a gente nem conseguiu falar dos negócios da tua empresa que desenvolve empresas. Não conseguimos falar sobre... Claro, tu citou, deu pinceladas do mundo invertido, mas tem muita coisa pra gente falar. E eu quero te convidar oficialmente pra vir de novo. Claro. Ainda este ano, se possível. Com certeza. Que tu venha de novo, a gente faz o volume 2, porque daí a gente parte a partir daí. A gente vai no vídeo ver onde que tu parou a tua história, porque tu não vai lembrar. Ai, meu Deus. E depois a gente continua, tá bom, meu amigo? Certo. Muito obrigado. Antes disso, só deixa eu dar os nossos recados dos nossos
patrocinadores aqui. Hoje você vai ganhar uma lembrança, um mimo. Robert alcança para ele, da doutora Carol. A doutora Caroline Lagman tem um consultório odontológico, uma clínica maravilhosa, Júnior, que fica em Canoas, tá? Então a Carol, a doutora, junto com a Nath, estiveram aqui conosco, né? Ela é especializada, né, no que faz, tem um tratamento maravilhoso, acolhedor. Ela é uma profissional que se dedicou, estudou muito para fazer o que faz. O ambiente que ela te recebe é um ambiente que não tem aquele medo, né? Eu tava pensando em dentista, pensa já, nossa, vai me enfiar um negócio chamado broca, outro furadeira. Não vai nem me falar o que tá fazendo. Não vai nem me falar o que tá fazendo, quando eu vou sangrar. Não, calma que a doutora Carol vai cuidar de ti, ela vai ter paciência. Lá tem ambiente também para você levar os seus filhos, acompanhantes, caso você precise levar alguém para estar contigo. Então ela vai te dar orientação pós também, né? A consulta, não vai só, toma consulta e pronto. O foco da doutora Carol, da Nath, lá no consultório é sempre a pessoa, e não somente o dinheiro ou que a pessoa pode me trazer de retorno financeiro. Não, elas são maravilhosas. Doutora Caroline Lagman, a clínica dela, doutora Carol, me desculpe que na última eu errei um dígito. Fica na rua Lafayette Cruz, em Canoas, 260, tá? Então, Estância Velha, em Canoas, você que é da Matias, você que é de Niterói, você que é de qualquer lugar de Canoas, é um acesso fácil, fica ali 8, 10 minutinhos de qualquer lugar praticamente de Canoas. Você pode ir na rua Lafayette, Coronel Lafayette Cruz, 260, Estância Velha, Canoas, encontrar a Nath, a doutora Carol, ser muito bem recebida, atendida, recepcionado lá nesse consultório maravilhoso. Junto conosco hoje também nós temos a parceria da Empapelier, Amor em Papelaria, que fala basicamente mais comigo, né, e com pessoas que têm empresas. Você quer ter bloquinhos, quer reformar a sua Bíblia, quer ter um caderno, quer ter uma agenda, quer ter qualquer tipo de situação. Ali, o Robert acabou de reformar. A minha Bíblia reformada. A aí, Bíblia dele, ó, com a capa. Uma Bíblia de aplicação pessoal. Viu? Linda, né? Isso aí. Minha Bíblia de estimação. Falei pra ela, toma cuidado. Todo mundo tem, né? A sua Bíblia, que é aquela que de 40 anos atrás, mas que tu gosta lindo. dela, né? Então ela reforma, faz bloquinhos, faz cadernos, faz agenda, planner, caderneta de vacinação, reforma, tudo que você quiser. Os nossos copos são da marca Empapelier. Agradecemos ela também por entrar nessa parceria conosco. Júnior, daqui a 20 milhões de anos, quando não estivermos mais aqui, esse vídeo vai seguir no ar. O que tu gostaria que as pessoas dissessem a respeito de ti? Nossa, forte. Que eu ajudei pessoas a entender quem elas são em Jesus. Acho que tudo que eu faço tem a ver com isso, assim, trabalho. Porque que acontece? Quando uma pessoa não sabe quem ela tá perdida. E eu sei o que é estar perdido. Eu sei o que é tentar resolver a vida da forma como quer resolver e não ter solução, sabe? Então, tudo que eu faço é lembrando a pessoa, tu tá dizendo que tu é mal amada, que tu tá dizendo que tu não presta, mas o Senhor tá dizendo que tu é uma filha amada. O Senhor tá te dizendo que tu é um filho amado. Acho que se uma pessoa me disser, olha, Júnior, isso aqui, ó, a partir do que tu falou, meu Deus do céu, eu entendi, porque isso acontece muito no livro, as pessoas associam muito, falam muito isso, nossa, não é só sobre sexualidade, é a minha identidade e tal. Nossa, eu tô muito feliz. É isso, minha missão é essa. Maravilha. Gente, comprem, por favor, né? Aí tem o arroba, vai ficar no vídeo a descrição do arroba também do Júnior. O livro dele, publicado pela editora 12.2. Oi, Ivan, eu vou te cobrar os royalties da divulgação da editora aqui, tá? Inclusive, você nem veio ainda. Eu tô na Europa. Não importa, tem que pegar um avião, vir aqui sentar e conversar com a gente, tá? Isso aí. Poxa vida. Mundo Invertido, tá? Como o meu mundo virou de ponta cabeça quando eu descobri quem eu realmente era, Júnior Sheffield. Deus te abençoe, obrigado. Robert, despede o pessoal para nós. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Júnior, pela sua contribuição, esclarecimento. E a gente espera que você volte novamente para continuar essa conversa maravilhosa. Pessoal, se você curtiu, curta, compartilha. Se você tem alguma dúvida, comente aqui embaixo. Eu tenho certeza que nós gostamos de responder. E se não tiver ao nosso alcance, nós temos aqui um especialista que pode também te responder. Não deixe de perguntar. Fique à vontade, tá bom? A casa é sua. Não esqueça de compartilhar com seu amigo e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Tchau.